A nossa história começa com um grupo da Ala Prateada enfrentando um dragão enorme. Mesmo juntando toda a força deles, não conseguem fazer frente à criatura. O dragão balança a cauda no ar com uma precisão absurda, forçando todo mundo a pular para não ser esmagado. Eles contra-atacam com os golpes mais fortes que têm, mas as armas simplesmente não conseguem atravessar a pele grossa do dragão. Aí ele começa a juntar energia para soltar um ataque, e a maga do grupo levanta uma barreira para proteger todo mundo. Só que a barreira não é forte o suficiente e acaba se quebrando. Nessa hora, o cozinheiro do grupo, o Dennis, corre na frente e usa o próprio corpo para proteger a maga das chamas. Mesmo assim, uma labareda acerta o braço dela, então o Dennis logo prepara uma poção mágica e entrega para ela, dizendo para manter o foco. Isso deixa a subcapitã, a Katie, mais tranquila, porque o Dennis está sempre cuidando de todo mundo. Mas o líder do grupo, o Vigo, não parece nem um pouco impressionado com esse gesto. Na verdade, parece até irritado. Ele canaliza essa frustração num ataque super poderoso que acerta o olho do dragão direto, fazendo a criatura gritar de dor. Aí o dragão fica completamente fora de controle, ataca tudo ao redor de forma imprevisível, e o grupo só consegue sobreviver por pouco. Mesmo assim, o Vigo grita para todo mundo se manter firme, porque eles são o grupo mais forte do mundo. Logo depois, a cena muda para o salão de reuniões da Ala Prateada. Tá todo mundo em volta da mesa, menos a Kate. O Dennis pergunta por que o Vigo chamou a reunião, e o Vigo já joga toda a culpa do fracasso da missão nele. Diz que se o Dennis não tivesse usado a habilidade Voz Aterradora, o dragão não teria fugido e eles teriam vencido. O Dennis lembra calmamente que foi o próprio Vigo quem mandou ele usar aquela habilidade. Mas o Vigo se recusa a assumir a responsabilidade e continua culpando o Dennis. Dennis pensa consigo mesmo que o plano era derrotar o dragão e pegar os materiais raros para vender. Mas quando o bicho entrou em estado de fúria, ficou perigoso demais continuar. A maioria já estava ferida, à beira da derrota, então o Vigo mandou ele usar a habilidade de intimidação. Ele seguiu a ordem, o dragão fugiu e, embora a missão tenha falhado, todo mundo saiu vivo. Na hora, ele até achou que o Vigo tinha tido um bom julgamento, que não era comum, mas agora vê que ele não mudou nada. O Vigo continua negando que deu a ordem e ainda vai além, insinuando que o Dennis pode ser um espião infiltrado de outro grupo, querendo sujar a reputação da Ala Prateada. E então manda o Dennis sair do grupo. Ninguém diz nada pra defender ele, todo mundo tem medo do capitão. Aí o Vigo faz um discurso cruel, dizendo que o Dennis nunca mereceu estar no grupo de elite, que ele é só um cozinheiro. E que o batalhão da Ala Prateada é feito de espadachins, sacerdotes e magos super habilidosos. Mesmo que os dois tenham chegado ao nível 99, segundo o Vigo, um simples cozinheiro como o Dennis não tem lugar entre guerreiros de verdade. O Dennis percebe que não faz mais sentido ficar ali. Ele diz que eles que se virem, que não é mais problema dele. Sai do salão de cabeça erguida, deixando para trás o grupo ao qual serviu com tanta dedicação por tanto tempo. Um tempo depois, o Dennis está andando pelas ruas movimentadas da capital, pensando que também vai precisar se despedir daquele lugar. Uma menininha esbarra nele sem querer e solta o balão que voa pro alto, fazendo ela chorar. Dennis corre, pega o balão e devolve para ela, dizendo que não pode largar as coisas importantes. Enquanto isso, de longe, o Vigo observa o Dennis indo embora e dá um sorriso frio, como se estivesse começando a colocar em prática um plano maior. Quando o Dennis está prestes a sair da cidade, a Kate aparece e tenta impedir ele de ir. Mesmo que os outros não reconheçam o papel do Dennis no grupo, a Kate sabe que ele era essencial. Ele cuidava de tudo que era importante: os remédios, a alquimia, a comida. Nosso protagonista acha que alguém vai acabar assumindo essas funções, mas a Kate explica que desde que ele entrou no grupo eles conseguiram explorar masmorras muito mais perigosas, e agora todo mundo chama eles de o grupo mais forte do mundo. Ela sabe que o pessoal não percebe o quanto o Dennis ajuda nos bastidores, mas ela sim. A Kate tenta convencer ele a voltar de qualquer jeito e quando vê que não vai conseguir, pelo menos pede para ele preparar um último jantar ou uns lanches para a viagem. O Dennis até estranha que ela esteja pensando nisso numa hora dessas, mas aí a Kate fica séria e pergunta se ele vai mesmo embora para sempre. Como ele não responde, ela pergunta o que ele pretende fazer da vida agora. Ele diz que vai continuar cozinhando, porque é isso que ele ama fazer, e revela que pretende abrir seu próprio restaurante. A Kate não quer deixar ele ir, então insiste, dizendo que foi ela quem encontrou ele e que, de certa forma, ele pertence a ela. O Dennis agradece por ela ter chamado ele para a Ala Prateada e pensa no quanto os dois sempre se deram bem, e talvez seja por isso que o Vigo expulsou ele, já que parecia ter um interesse romântico na Kate. Então ele se despede e vai embora. E mesmo quando ela tenta dar uma ordem como subcapitã para ele voltar, ele nem reage, porque sabe que a vida de aventureiro acabou, mas a de cozinheiro tá só começando. Algumas horas depois, o Dennis chega numa cidade nova. Ele tá comprando suprimentos para abrir o restaurante. Encontra uma caixa incrível numa loja que esfria qualquer coisa sem precisar de gelo. O vendedor explica que é uma caixa de gelo e que é essencial para todo restaurante. O Dennis até fica tentado a comprar, mas lembra do que leu no livro favorito dele sobre abrir um restaurante, que é melhor evitar compras desnecessárias e manter os custos o mais baixo possível.
Então ele decide não comprar a caixa, porque pode usar magia de gelo no lugar. Seguindo as dicas do livro, ele compra uma propriedade abandonada, entra em contato com fornecedores para comprar os ingredientes e compra os utensílios básicos. Depois de organizar tudo isso, ele percebe como está curtindo esse processo e sente que está cada vez mais perto de realizar o sonho dele. O próximo conselho do livro é não tentar fazer tudo sozinho, porque ele não vai conseguir atender todos os clientes. Então ele decide contratar um ajudante. De repente, ele vê uma multidão em volta de um comerciante de escravos. O homem está vendendo uma garotinha que já foi filha de uma família nobre. O comerciante diz que os pais dela caíram numa disputa política e acabaram exilados, por isso ela foi parar ali. As pessoas duvidam que ela seja mesmo nobre porque ela não tem aparência refinada, mas comentam que ela é bonitinha e que quando crescer vai ser muito bonita. O Dennis queria fazer alguma coisa, mas pensa que não dá pra salvar todo mundo. Se ele se revoltasse com cada injustiça, não ia conseguir seguir em frente. Mas quando ele olha nos olhos da menina, lembra da própria infância, quando era um órfão. O comerciante começa os lances com 300 mil e logo outras pessoas começam a aumentar. O preço chega a 800 mil bem rápido. Aí o Dennis dá um lance de 1 milhão, achando que vai ganhar. Mas então, o mesmo vendedor com quem ele tinha falado antes aparece e oferece 5 milhão, dizendo que a menina é muito bonita e que vai levá-la pra casa e cuidar muito bem dela. O Dennis percebe que aquele cara tem uma cara meio estranha, parece meio pervertido, mas tenta não julgar só pela aparência, afinal o sujeito disse que ia cuidar bem da menina. Só que a multidão começa a comentar que o cara realmente é um pervertido e que a menina ia ser muito infeliz com ele. Aí o Dennis entende que não pode deixar aquilo acontecer de jeito nenhum. Então ele aumenta ainda mais o lance. A disputa continua até passar dos 5 milhões. E no fim, o Dennis consegue comprar a menina. Ele a leva até o restaurante novo dele, mesmo se sentindo meio frustrado por ter gastado quase todas as economias para ajudar ela a recomeçar a vida. Depois, leva a menina até uma loja, compra um vestido novo e ela se arruma toda. Mais tarde, os dois voltam andando juntos, mas ela caminha bem devagar, então o Dennis avisa que ela vai acabar se perdendo se não andar mais perto. Dito e feito. Depois de um tempo, ela acaba sumindo no meio da multidão. Ela se assusta com tanta gente em volta, mas alguns minutos depois, o Dennis aparece na frente dela, tranquilo, como se já soubesse que isso ia acontecer. Ele pede desculpas por ter andado rápido demais. Quando chegam ao restaurante, a menina pergunta por que ele comprou ela, e o Dennis responde que não tem um motivo exato, só que ela lembrou ele de algo que aconteceu há muito tempo. Ele pergunta o nome dela e ela diz pra chamar de escrava. O Dennis estranha e pergunta se ela não tem um nome de verdade. Ela pensa um pouco e pede pra ser chamada de Atelier. Aí ele se apresenta como Dennis. Ela pergunta o que tem que fazer agora, e ele responde que não precisa fazer nada. Diz que ela pode ficar no andar de cima, ou até ir embora se quiser, porque agora ela está livre. A Atelier fica sem reação quando ouve isso, mas antes que possa dizer qualquer coisa, o estômago dela ronca alto. O Dennis vai pra cozinha e começa a preparar algo pros dois. O cheiro da comida toma conta do restaurante e ela fica encantada com o aroma. Quando a comida fica pronta, eles sentam juntos para comer. A menina fica tão feliz com a refeição que começa a chorar. Dennis pensa que não sabe o que ela passou e que só vai perguntar se ela quiser contar. Enquanto ela continua comendo, ele percebe que ela está engasgando e corre para ajudar. Nos 2 dias seguintes, a Atelier ajuda o Dennis a decorar o restaurante e até cuida da limpeza, o que deixa ele super feliz. Quando tudo finalmente fica pronto, Dennis escolhe um nome para o restaurante. O Restaurante do Aventureiro. Ele diz para a Atelier que ela vai ser a garota propaganda do lugar, e ela começa a treinar como atender bem os clientes. O Dennis sente que tá tudo pronto, e que tá preparado para qualquer coisa que venha pela frente. Ele quer que as pessoas fiquem viciadas na comida dele, a ponto de quererem tomar café da manhã, almoçar e jantar ali todos os dias. Ele também espera que os clientes paguem bem, já que gastou tudo que tinha no restaurante e na Atelier. Mas enquanto tá ali sonhando acordado com o sucesso, o primeiro cliente entra pela porta. Só que para surpresa dos dois, o cliente está usando uma armadura. Dennis lembra rapidinho de ter lido no seu guia de administração de restaurantes que alguns aventureiros preferem manter a privacidade. Então decide respeitar isso e criar um ambiente mais confortável para que eles possam aproveitar a refeição em paz. Ele pede para a Atelier servir água para o cliente misterioso. Enquanto entrega o cardápio, fica curioso para saber o que a pessoa vai pedir, já que está pronto para preparar qualquer coisa. Mas o cliente, meio nervoso, pede só uma porção pequena de arroz com um tipo de umeboshi cristalino. Dennis estranha e se pergunta se a pessoa come pouco, mas logo percebe que o problema é outro. O cliente balança a cabeça negando e Dennis entende que provavelmente está com pouco dinheiro, por isso pediu o prato mais barato. Com pena, ele pergunta se a pessoa gosta de carne de porco apimentada. O cliente confirma que sim, então Dennis decide preparar esse prato por conta própria. Só que o cavaleiro protesta, dizendo que não tem dinheiro suficiente para pagar algo tão caro. Dennis responde que não pode servir qualquer prato para o primeiro cliente do restaurante. Nesse momento, ele percebe pela voz que o cavaleiro na verdade é uma mulher. A suspeita se confirma quando ela tira o capacete e revela o rosto. É uma jovem que se apresenta como Henrietta.
Ela conta que foi expulsa recentemente do seu grupo de aventureiros porque acham que mulheres são fracas e só atrapalham. Fala sobre como isso a deixa frustrada, e Dennis concorda com ela. Henrietta comenta que está no nível 23, o que Dennis acha bem impressionante. Para ele, com esse nível, ela já é mais do que capaz de ser uma boa aventureira. Ela então pergunta se ele conhece a vice-capitã do grupo mais forte do reino, o Asa Prateada, que é considerada uma espadachim lendária. Dennis diz que já ouviu falar, mas que ela parece ser meio complicada. Henrietta explica que não consegue entrar em grupo nenhum sem esconder quem é de verdade, e essa luta constante já acabou com todos os seus recursos. Depois de alguns minutos, Dennis serve o prato que preparou e diz que ela vai sentir melhor depois de comer. Henrietta hesita, perguntando se ele tem certeza que vai dar comida mesmo sabendo que ela não pode pagar. Dennis responde que ela pode pagar quando puder. Henrietta dá a primeira garfada e fica surpresa com o sabor. Nunca tinha comido algo tão bom na vida. Ela devora o prato rapidinho e elogia muito Dennis pela habilidade dele na cozinha. Nosso protagonista torce para que ela vire cliente frequente. Henrietta promete que vai voltar, mas só depois de conseguir entrar em um novo grupo e ganhar algum dinheiro. Dennis pensa se deveria perguntar para os outros clientes se conhecem algum grupo que esteja precisando de uma espadachim. Ela fica animada com a ideia. Dennis comenta que vai ser difícil entrar em contato com ela caso apareça alguma oportunidade, então pede que ela continue passando por lá de vez em quando. Ela concorda. Alguns dias depois, um grupo de aventureiros, só homens, está comendo no restaurante e ficam impressionados com a comida. Eles também elogiam o assistente, o ateliê, e dizem que essa refeição foi como um amuleto de boa sorte antes da missão deles na masmorra. Dennis percebe que eles são aventureiros e pergunta se estão procurando uma espadachim. Ele fala que conhece uma guerreira muito habilidosa. Eles dizem que não ligam pro gênero, só querem alguém forte e esperam que ela possa se juntar ao time logo. Dennis fica surpreso de ter encontrado um grupo tão rápido para Henrietta. Eles explicam que estavam justamente precisando de mais poder ofensivo, então essa indicação caiu do céu. Mais tarde, naquele mesmo dia, Dennis conta para Henrietta sobre o grupo. Ela aceita entrar de imediato, o que deixa Dennis um pouco preocupado. Ele acha que ela devia ser mais cautelosa antes de se juntar a desconhecidos, mas Henrietta diz que vai ficar tudo bem. Dennis decide respeitar a decisão dela e serve mais uma refeição. Henrietta agradece com carinho e diz que eles vão ter que ganhar muito dinheiro para conseguir pagar por tudo direitinho. Dennis responde brincando para ela não falar de boca cheia. Depois ela começa a pensar no que vai comer quando voltar no dia seguinte e Dennis acha engraçado que ela realmente está planejando fazer todas as refeições no restaurante dele. Depois de terminar a refeição, ela sai com um sorrisão no rosto, cheia de esperança de finalmente conseguir ganhar um pouco de dinheiro. Enquanto isso, nosso protagonista continua atendendo os clientes o dia todo e fica bem feliz com o movimento constante. Já de noite, duas garotas entram no restaurante e ele imagina que devem ser as últimas clientes do dia. Ele ouve as duas elogiando o restaurante, mas logo em seguida uma delas comenta sobre os boatos recentes de um grupo perigoso que anda recrutando aventureiras que estão sozinhas só para levá-las até o fundo da masmorra e depois atacá-las. Os criminosos se movimentam com cuidado, mudando de cidade depois de cometer um ou dois crimes, o que dificulta muito o trabalho das autoridades. Dennis fica bem preocupado com essa história e começa a pensar se por acaso esse grupo não é o mesmo que ele indicou para Henrietta. Só de imaginar isso já sente um aperto no peito, morrendo de medo de que algo tenha acontecido com ela. No dia seguinte, Henrietta finalmente encontra um novo grupo e se apresenta. O líder se chama Steel, um espadachim ágil, e os outros membros também dizem seus nomes e explicam suas habilidades. Steel fala que não precisa de formalidade nenhuma com eles, que o grupo prefere um clima mais leve e descontraído. Eles saem juntos, e enquanto caminha atrás deles, Henrietta pergunta que tipo de missão vão fazer naquele dia. Steel responde que é só uma missão simples de coleta, que eles vão entrar na masmorra para pegar alguns itens. Henrietta tenta saber exatamente o que vão coletar, mas Steel diz que vão conversar melhor sobre isso quando chegarem lá. Ela até pensa que preferia saber os detalhes antes, mas resolve não insistir para não parecer chata logo no primeiro dia, então só segue com eles. Logo que entram na masmorra, Henrietta já mostra do que é capaz, derrotando vários monstros que aparecem no caminho. Os companheiros ficam impressionados e elogiam muito as habilidades dela, dizendo que é ótimo ter uma espadachim tão forte no time. Henrietta se sente realmente feliz com a confiança que estão demonstrando, pensando que é a primeira vez que sente esse tipo de aceitação e reconhecimento. Com isso, o grupo decide se aprofundar ainda mais na masmorra. Henrietta continua animada, acreditando que talvez tenha dado sorte dessa vez e que as coisas podem mesmo dar certo com esse novo grupo. Eles vão encontrando mais monstros pelo caminho e Henrietta acaba lidando com todos eles praticamente sozinha. Enquanto isso, os outros do grupo só ficam olhando e dizendo palavras de incentivo, como se isso bastasse, enquanto ela derrota cada criatura que aparece.
Mas as lutas seguidas começam a pesar, e ela vai ficando cada vez mais cansada. Mesmo assim, ao invés de sugerirem uma pausa, os companheiros falam que o destino deles está logo ali, a poucos passos. Mesmo mal conseguindo andar direito, ela continua seguindo, mais fundo ainda na masmorra. Por fim, eles chegam a tal lugar e o líder explica que os cristais de memória que estavam procurando estão naquela área. Henrietta, completamente sem forças, acaba desabando no chão de cansaço. Steel então pede pro curandeiro do grupo, Marmok, usar magia de recuperação nela. Ela agradece, aliviada. Mas no lugar da cura, Marmok lança um feitiço de paralisia. Henrietta percebe que tem algo errado e tenta pegar a espada, mas Steel pisa na mão dela, impedindo qualquer reação. A atmosfera muda completamente. Steel comenta que foi fácil enganar alguém como ela, bastou um pouco de bajulação e ela baixou a guarda. Henrietta, agora imóvel e apavorada, percebe que caiu numa armadilha. O grupo começa a se revelar pelo que realmente é, e tudo indica que tem más intenções. Henrietta tenta reagir e tenta gritar por ajuda. Mas tudo o que consegue fazer é torcer para que alguém esteja por perto e escute. E é nesse momento tenso, quando a situação parece prestes a piorar de vez, que um som estranho ecoa pela masmorra. Eles começam a se perguntar se podia ser outro grupo, o que deixaria tudo mais complicado. Steel manda um dos caras verificar de onde veio o barulho, mas antes mesmo dele sair do lugar, ele é arremessado contra a parede da masmorra por um ataque fortíssimo. Logo depois eles percebem que parece ser um tipo de monstro, mas na verdade é um homem usando uma máscara feita de sacola. Steel manda o Marmok usar um feitiço de detecção para descobrir o ponto fraco do sujeito, mas o feitiço falha completamente. Marmok percebe na hora que a diferença de poder entre eles é gigante, ou seja, eles não têm a menor chance contra aquele cara. Steel até comenta que eles não desceram tanto na masmorra, então um inimigo tão forte assim não deveria estar ali em cima. Mas antes que pudesse pensar melhor nisso, o homem mascarado vira suas lâminas pro lado sem corte e acerta um golpe direto no Steel, deixando ele fora de combate num instante. Os outros tentam fugir desesperados, mas o mascarado vai atrás deles sem piedade, derrubando um por um com ataques certeiros. Henrietta assiste tudo sem acreditar, se perguntando quem seria aquele homem. Ela nota que os movimentos dele são parecidos com os de um chefe habilidoso usando facas na cozinha, só que ela tá tão exausta que acaba desmaiando. No dia seguinte, Henrietta aparece no restaurante do Dennis e conta tudo o que aconteceu. Ela diz que quando acordou já estava segura na sede da Guilda dos Aventureiros. Não conseguiu nem agradecer ao homem que salvou ela. Já os membros do grupo que estavam com ela foram encontrados amarrados e desacordados na entrada da masmorra. A guilda investigou e descobriu que, na verdade, aquele grupo era uma gangue de criminosos procurados por vários crimes. Henrietta ainda tá meio sem acreditar, parece que tudo foi um sonho. Mas reconhece que aprendeu a lição e que precisa ser mais cuidadosa na hora de escolher um grupo. Dennis se sente mal, acha que tem parte da culpa por ter indicado o grupo sem checar melhor o histórico deles. Mas Henrietta diz que não culpa ele por nada e agradece de verdade pela preocupação, só que nesse momento o estômago dela ronca alto. Dennis sorri e pergunta o que ela quer comer. Ela diz que ainda não tem dinheiro, mas Dennis fala para ela escolher o que quiser do cardápio. Se sentindo corajosa, Henrietta pede o prato mais caro, um filé, o que deixa Dennis surpreso. Aí ela fica sem graça e pede para trocar pelo mais barato, mas Dennis diz que não dá para cancelar um pedido depois de feito, e ainda chama a Atelier para jantar junto com ela. De repente, as duas garotas que tinham vindo outro dia aparecem de novo no restaurante. Dennis pede para que elas mesmas se sirvam da água, já que a Atelier tá jantando agora. Elas entendem numa boa e vão se servir, enquanto Dennis começa a preparar o filé mais caro para Henrietta. Depois de cozinhar, ele serve o prato para ela e para Atelier, e as duas ficam super felizes com o sabor. Aí, as garotas perguntam por que ele não abriu o restaurante no dia anterior, dizendo que não é justo com clientes frequentes como elas ele fechar 2 dias seguidos sem avisar. Dennis responde que teve uma coisa importante para resolver. Henrietta acha essa resposta meio suspeita. Começa a observar o Dennis com mais atenção, analisando o corpo dele e os movimentos, até que percebe, ele é o mesmo homem que salvou ela na masmorra. Mas antes que consiga dizer qualquer coisa, outro cliente entra no restaurante e interrompe o momento. Dennis então vai recebê-lo com um sorriso tranquilo. Um tempo depois, no restaurante, Henrietta tá conversando com Dennis, mas sente que ele não tá prestando atenção de verdade, o que a deixa irritada. Aí Dennis pergunta o que ela quer pedir, e ela escolhe o ramen Ichicero. Enquanto cozinha, ele de repente menciona a preocupação dela de antes, sobre se deveria esconder o gênero ao se aventurar. Henrietta fica surpresa que ele estava mesmo ouvindo. Dennis diz pra ela fazer o que achar certo, porque no fim ela só tá sendo ela mesma, e isso é o que a torna especial. Dennis serve a comida, mas as palavras dele parecem ter mexido com ela. Sem dizer muito, ela se levanta e vai pra outra sala, surpreendendo todo mundo.
Lá, pensa sobre como pessoas que erram muito acabam ficando com tanto medo de errar de novo que esquecem quem são de verdade. Em vez de se esconder atrás do medo, ela percebe que é melhor ser fiel a si mesma. Henrietta volta com a roupa de sempre e Atelier diz que ficou muito bom nela. Henrietta senta de novo na mesa e começa a curtir a comida deliciosa. Fala pro Dennis que as palavras dele a fizeram pensar bastante e que acha que o conselho de um chefe experiente tem um peso especial. Dennis fica feliz de ouvir isso, mas pergunta se ela tá mesmo levando a sério essa história de encontrar um novo grupo. Afinal, ela tem comido todas as refeições no restaurante dele e ainda não pagou nem a primeira. Henrietta admite, meio nervosa, que tá tentando achar um grupo, mas não teve sorte até agora. Também fica surpresa que ele tá contando tudo que ela deve. Achava que não precisava pagar. Dennis lembra que só a primeira comida foi de graça e as outras ela tem que pagar. Atelier acha que Dennis tá sendo meio duro, mas justo nesse momento são interrompidos pela chegada de um cliente. O cliente senta e começa a olhar o cardápio, enquanto Dennis tenta adivinhar se é homem ou mulher. Quando Dennis pergunta se ele já sabe o que vai pedir, o cliente pergunta o que é bom. Dennis, confiante, diz que tudo é excelente. O jovem diz que isso não ajuda muito, já que é normal o Dennis gostar da própria comida. Henrietta sugere um prato chamado Vitara Katsudon, mas o cliente não tá afim de comer algo com arroz. Henrietta entra na conversa e recomenda a massa, que ela acha bem gostosa, mas ele não quer algo tão pesado. Depois sugere outro prato, mas ele também não tá no clima, o que deixa Dennis frustrado, porque a paciência dele tá acabando. Henrietta pra Dennis rapidinho, dizendo que é só um adolescente e que eles costumam ter dificuldade pra decidir. Atelier se aproxima do garoto e sugere arroz frito, e ao ver os olhos dela, ele não resiste e resolve experimentar. Dennis prepara o prato rapidinho com suas habilidades nível 99. Quando o cliente dá a primeira mordida, a cara dele mostra o quanto tá gostando. Dennis observa de perto e enquanto ele come, pergunta se tá tudo bem. O garoto parece confuso, então Dennis explica que o viu suspirar antes e pensou que ele talvez quisesse conversar com alguém. O cliente diz que não tem nada específico pra contar, e Dennis respeita, dizendo que tudo bem se ele não quiser falar. Mas de repente o jovem começa a contar o problema dele. Diz que o problema é que todo mundo ao redor é muito fraco, que deixa todos surpresos. Claramente esse garoto não tem filtro. Dennis só finge concordar, mas o garoto pergunta se ele quer ouvir mais. Apesar de Dennis não estar muito interessado, o jovem continua, dizendo que as pessoas ao redor têm uma mentalidade muito limitada. Só pensam em completar a missão que tá na frente e ganhar um dinheiro, sem vontade de melhorar ou virar um grupo de alto nível. Dennis olha pra Henrietta e pensa que ela nem consegue ganhar dinheiro, quanto mais ter ambições tão grandes quanto as do garoto, mas ela acha que ele tá sendo só grosseiro. O garoto diz que se recusa a se juntar a membros de grupos sem motivação, porque para ele, ser aventureiro não é sobre ir para zonas seguras e lutar com monstros fracos. Para ele, é sobre explorar o desconhecido, mas quando compartilhou essa ideia com o grupo anterior, eles o expulsaram. Dennis acha que o restaurante dele deve estar soltando algum feromônio que só atrai marginais. O cliente continua explicando que não quer ficar com pessoas de mentalidade limitada, porque um dia vai se juntar ao grupo Asa Prateada como o mago mais forte. Dennis aconselha ele a tomar cuidado para não se empolgar tanto a ponto de ficar sozinho, afinal, aventureiros só são aventureiros por causa dos grupos. O garoto responde que vai pensar em se juntar a um grupo, mas só se conseguirem acompanhar o ritmo dele. Paga a comida e diz pro Dennis ficar com o troco, mas Dennis nota que ele pagou exatamente o valor do prato. Ao sair, se apresenta como Vivian Strand e diz que logo volta para provar o arroz frito com camarões. Dias depois, Vivian retorna ao restaurante e espera o pedido. Conta que encontrou um novo grupo, o mais forte da região, chamado Névoa Noturna. Dennis dá os parabéns e Vivian diz, confiante, que alguém como ele sempre é procurado por grupos de alto nível. Dennis pergunta sobre os níveis dos companheiros dele, já que Vivia foi tão insistente em só trabalhar com membros fortes. Mas Vivia responde que os níveis vêm depois, desde que a pessoa tenha vontade de melhorar. Ele diz que tem várias habilidades avançadas que só precisam ser colocadas em prática e acha que o grupo o escolheu pelo potencial futuro. Dennis fica feliz por ele e Vivi acrescenta que desse jeito logo vai se juntar ao Asa Prateada. Dennis serve o arroz frito com camarões, e enquanto Vivia come, ele se pergunta se vai ganhar um apelido maneiro quando entrar pro Asa Prateada. Dennis lembra que ele mesmo já teve um apelido de arroz frito lendário. Acha que Vivi é meio egocêntrico, mas admite que querer se superar não é ruim. Pensa que o garoto tem potencial para virar um grande aventureiro se encontrar um grupo que o treine bem. Pergunta sobre o primeiro trabalho, e Vivi conta que é amanhã. Vão pro 5º andar da masmorra coletar minerais raros. Dennis usa a habilidade de avaliação para checar o nível do Vivia e vê que é só 17, o que é impressionante para a idade dele, mas sabe que normalmente precisa de nível 30 ou mais para esse andar. Preocupado com a segurança do Vivia, Dennis pergunta, educadamente, se não é fundo demais para ele.
mas Vivia diz que vai ficar bem, já que os membros de elite do grupo prometeram apoiar ele. Dennis pensa que, apesar de Vivia dizer que tem habilidades avançadas, provavelmente só leu sobre elas em livros e acha que pode usá-las. Explica que o nível de uma pessoa é a soma da quantidade e qualidade das habilidades que adquiriu. Dennis acrescenta que as estatísticas básicas aumentam com cada nível, porque as habilidades ficam mais precisas e quase sempre tão ativas. Acha estranho que, se Vivia realmente aprendeu várias habilidades avançadas, o nível dele não tenha subido. Vivia sente que o grupo acredita nas habilidades dele, mas Dennis ainda assim aconselha ele a ter cuidado. Vivia não leva a sério, dizendo que Dennis com certeza não sabe nada sobre masmorras, já que claramente nunca entrou em uma. Dennis lembra que a última vez que entrou numa masmorra chegou até o 37º andar e acha que Vivia vai ficar bem se realmente estiver com um grupo de alto nível. Quando Vivia sai, diz que na próxima vez vai provar o arroz frito com caranguejo. No dia seguinte, Dennis e Atelier estão fazendo compras e Dennis pensa que a essa altura Vivia já deve ter chegado ao 5º andar. Fica se perguntando se deveria ter impedido ele, e Atelier espera que Vivia esteja seguro. De repente, ouvem um grupo de aventureiros passando, falando sobre Vivia e se ele vai ficar bem. Um deles diz que agora é tarde para se preocupar, mas admite que foi bem cruel o chefe mandar ele pro 5º andar sozinho só para ver se conseguia voltar. Outro sugere que é só o jeito deles de testar se os novatos são dignos de entrar pro grupo. Ao ouvir isso, Dennis agarra eles na hora e os puxa, dizendo que quer conversar. Eles perguntam se ele sabe que são do grupo Névoa Noturna e partem pra cima, mas Dennis os derrota facilmente. Depois diz pra Atelier que vão ter que fechar o restaurante por hoje. Ela entende que ele vai atrás do Vivia e só pede pra ele tomar cuidado. Enquanto isso, Vivia tá fugindo de goblins dentro da masmorra. Lembra que os membros do grupo o abandonaram, dizendo pra ele encontrar o caminho de volta sozinho. Enquanto corre pra sair da masmorra, fica preso em umas vinhas. Tenta se soltar, mas percebe que estão enfeitiçadas, então precisa usar magia para quebrar o feitiço. Mas quando tenta usar o feitiço, a mente dele trava, porque nunca praticou os feitiços que só leu em livro. Achava que tinha memorizado tudo, mas agora tá apavorado com medo dos goblins o encontrarem e o matarem. Nesse momento, sente alguém se aproximando e uma garota aparece do nada e o ajuda a se esconder numa caverna perto. Vivi agradece por salvar ele e diz que foi por causa dos passos que ela ensinou para quebrar o feitiço que ele sobreviveu. Fica impressionado que ela conheça uma magia tão antiga e admite que não estaria vivo se ela não tivesse aparecido. A garota diz que ainda é cedo para se sentir salvo, porque primeiro precisam achar um jeito de escapar. Ele se apresenta como Vivia e pergunta o nome dela, e ela diz que é Cynthia. Ele pergunta se ela se perdeu e acabou ali. Cynthia explica que o grupo dela a deixou para trás depois que caiu na mesma armadilha que ele. Vivia acha isso horrível da parte deles, mas ela diz que tá tudo bem, porque nunca foi boa em nada que tentou e só causava problemas. Cynthia pede desculpas, achando que ele pode se sentir ofendido. Sugere esperar para ver se o grupo do Vivia volta para resgatar eles. Vivia diz que tá na mesma situação, porque ninguém vai vir salvá-lo. Admite que foi muito egoísta e que nunca se preocupou com os outros, por isso brigava com os membros do grupo. Vivia acha que tem uma personalidade horrível, mas Cynthia insiste que isso não é verdade. Ele lembra que ela não sabe nada sobre ele, e ela responde que ele também não sabe nada sobre ela. Isso faz Vivia perceber que nunca tinha conversado assim com um estranho, e isso fez se sentir um pouco melhor. Cynthia fica feliz de ouvir isso, mas infelizmente os goblins voltam procurando Vivia por aí. Ele percebe que não tem muitas opções, então decide agir como isca e distrair os goblins para que ela consiga escapar. Cynthia recusa, dizendo que não faz sentido se ele não sobreviver, mas Vivia diz que já estaria morto se ela não o tivesse salvo. Conta que é a primeira vez que se sente assim, porque sempre viveu de forma egoísta. Fala pra Cynthia correr enquanto ele distrai os goblins. Quando se joga na frente deles, ela tenta impedir, mas não consegue alcançá-lo a tempo. Ele pula na frente dos goblins, pensando que tá tudo bem morrer se Cynthia puder viver. Usa um feitiço de palma para conter os goblins, mas eles quebram fácil e avançam para acabar com ele. De repente, Dennis chega e usa suas habilidades para criar uma grande barreira de rochas que os protege. Ao ver o rosto de Dennis coberto com uma bolsa de papel, Vivia acha que é algum tipo de monstro e entra em pânico. Dennis tenta acalmá-lo. Vivia acaba reconhecendo a voz dele e Dennis tira a máscara, dizendo que não faz mais sentido usá-la. Repreende Vivia por se jogar de forma tão imprudente na frente dos goblins e diz que precisam sair dali rápido, mas Vivia insiste que tem que salvar a garota. Pergunta se ela já escapou, mas Dennis diz que não viu ninguém no caminho. Mesmo assim, Vivia acha que ela ainda pode estar na caverna. Dennis vai checar, mas só encontra o esqueleto de Cynthia, deixando Vivia em choque. Um tempo depois, perguntam sobre ela na guilda e descobrem que era uma maga de 16 anos que se separou do grupo no 5º andar há 3 anos. Mais tarde, Dennis e Vivia colocam os restos dela em paz e fazem uma tumba. Henrietta menciona que ouviu dizer que às vezes os espíritos de aventureiros que morrem nas masmorras acabam salvando os que ainda estão vivos. Vivia diz pra Cynthia que vai visitá-la de novo e promete se tornar um mago poderoso para salvar garotas como ela no futuro.
Ao saírem, Dennis tenta animar ele e oferece fazer um arroz frito. Convida Vivian para ir junto e ele aceita com prazer. Dennis pede para ele não ficar tão para baixo, dizendo que Cynthia não vai descansar em paz assim. Vivian pede para pelo menos deixar ele ficar triste por um tempo, mas de repente sente o espírito de Cynthia se despedindo e pensa que ela foi uma verdadeira maga que continuou vivendo mesmo depois da morte.